Começou a transmissão. Deixa eu copiar o link. Mas acho que vamos ser só nós mesmos, gente. Começando a dar boa tarde, né? Nós estamos iniciando a nossa transmissão do nosso primeiro grupo de estudos de 2022, né? Onde a mediação das ideias centrais vão acontecer com 2 bolsistas, fazendo a comunicação. Isso. Aqui a gente tem a Denise. Oi, Denise. A Denise, professora, está aqui. Ela conseguiu estar conosco. Que bom, Denise. Ela deve estar trabalhando, ela deve estar só nos ouvindo. Denise, mas a gente sabe que você está aí. Estou trabalhando, vou só ouvir vocês. Beijão a todas. Beijo. Por isso que eu falei que esse horário tem gente que não faz, mas eu não posso estabelecer ainda o horário da noite. A gente tem que ver isso. Denise, eu já comecei a ler seu texto. Eu vou concluir, tá? Vamos começar, então? Eu vou começar hoje com a leitura, que a gente não acordou nada, né? De um poema que está no nosso livro, que terça-feira que vem já está pronto, gente. A Jaquiene ligou e marcou comigo para eu buscar na terça que vem. Eles são tão corretos que Mariana ajudou, né, os enteados da Renata, gratidão a eles ao vivo, e Mariana ajudaram a resolver, né, essa questão da paginação, que eu não dou conta. Olha que eu achava que eu entendia de hoje pra caramba. Aí hoje eles me ligaram para avisar que a gente colocou diferente da prova. Olha a seriedade deles, a fonte. Aí a Jaqueline, Heloísa, já está impresso. Eu falei assim, mas tá o quê? De cabeça para baixo? Que ela ficava com a câmera me mostrando. Eu falei assim, gente, eu fiz a página de cabeça para baixo. Ela disse, não, Heloísa, só estou te falando que a fonte está pequena e na hora que o avaliador vai fazer a colagem do miolo, ele falou assim, e agora que a fonte está diferente? Eu falei assim, não, deve ter sido, porque eu falei assim, ficamos trabalhando aí uns agregados ao colete e 3 bolsistas efetivamente, né? Foi Renata, foi Mariana e Zezé, né? Trabalhando na revisão. Zezé me ajudou a rever várias vezes. Mariana também achou vários errinhos que a gente ainda tinha deixado passar. Na versão impressa, a gente faz o olho do olho. Mas eu queria compartilhar com vocês a escrita de uma estudante da FFP, do PIBID, onde, para a gente pensar, né? É um grupo de estudos, mas a escrita está sempre junto com a gente, de algum modo, né? E eu queria compartilhar a escrita da Nicole Laprovita, né? É uma estudante que em algum momento eu espero que vocês conheçam. Olha o que ela diz sobre escrever. Escrever é a navalha afiada que desata o nó e corta o cancro da alma, que fere e que dói. Porque a minha irmã me disse que quando o remédio arde, é que sara. Escrever é a esperança que invade, o escuro da mente que se embola. A ata e ata os nós que me ligam a vocês. As linhas nos apresentam uma cachoeira luminosa que reflete a nossa imagem, como um espelho, em que o desenho escorre e nos molha dos cabelos aos pés, por inteiro. Esperançar é se mover por e com águas do desconhecido, que desaguam barulhentas, fazendo sons como rugidos, nos apresentando nossa natureza interna, seja ela selvagem ou a terna, que coexistem aqui.
Vou refazer a leitura para ficar ainda mais fluida, porque a leitora agarrou aqui. Escrever. Escrever é a navalha afiada, que desata o nó e corta o cancro da alma, que fere e que dói. Porque minha irmã me disse que quando o remédio arde, é que sara. Eu, Heloísa, pergunto, será? Escrever é a esperança que invade, o escuro da mente que se embola e ata os nós que me ligam a vocês. As linhas nos apresentam uma cachoeira luminosa que refletem a nossa imagem, como um espelho em que o desenho escorre e nos molha dos cabelos aos pés. Por inteiro, esperançar é mover-se com as águas do desconhecido, que desaguam barulhentas, fazendo sons como rugidos, nos apresentando a nossa natureza interna, seja ela selvagem ou a terna, que coexistem aqui. A gente não vai refletir sobre, porque hoje nós temos o texto da Regina Leite Garcia para estar discutindo e para estar conversando. E aí agora eu passo a palavra para as duas bolsistas se apresentarem e comunicarem o que elas têm a compartilhar sobre esse texto de hoje. Escrever. Boa tarde, gente. Eu me chamo Renata Menezes. Todos me conhecem, né? Eu sou estudante, estou no 4º período de pedagogia e estou aqui no COLEI como bolsista. Daqui a pouco, um bolsista voluntária, e hoje nós vamos fazer o primeiro grupo de estudo do COLEI. Assim, agradecendo desde já a presença de vocês que estão aqui, prestigiando, né? Prestigiando o estudo. E essa página escolhida a dedo, com certeza, pela Elô, que tem tudo a ver com a conversa que a Regina vai trazer, que nós vamos ter, né? Com essa partilha que faremos hoje. O ato de escrever, a responsabilidade de escrever e se fazer entender, em atar esses nós, que é tão importante, tão necessário e diria urgente. E ela fala na escrita como uma navalha afiada. Essa navalha afiada que tem que ferir os sentidos de quem lê. Quem será, né, que está, aonde o nosso trabalho está chegando? E a Regina, esse é um texto da Regina, né? É o livro, desculpa, gente, o nome do livro, Para Quem Pesquisamos, Para Quem Escrevemos, O Impasse dos Intelectuais, de Regina Leite Garcia. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o primeiro capítulo desse livro, que tem o título Para Quem Investigamos, Para Quem Escrevemos, Reflexões sobre a Responsabilidade Social do Pesquisador. E aí a Regina, desde o início de sua escrita, ela deixa bem claro essa atenção, eu diria, preocupação com a escrita. Para quem escreve, de que forma escreve, aonde está chegando essa escrita. A Regina, ela é o seu foco de visão está na escola fundamental e nos professores, né, que ensinam ali naquele iniciozinho. Mas ela, no começo, ela avisa que ela amplia essa visão para a educação popular. E durante todo o contexto, nós vamos observar essa preocupação com a educação enquanto transformadora da sociedade em que estamos inseridos. E aí, ela deixa bem claro, e eu achei lindo isso, né? Ela falando com muito carinho da escola pública. A escola pública como caminho seguro para a democratização da educação. Único caminho para a democratização da educação. Então, o cuidado e o zelo com a escola pública. E ela continua numa avalanche de questionamentos, de inquietações, nos perguntando como escrever e falar, nos fazendo compreender, mantendo a consistência teórica. Gente, é um ato realmente, se a gente parar para pensar,
unir a consistência teórica, quer dizer, um texto robusto, à simplicidade. Como a gente vai conseguir ser simples, tornar o nosso texto simples, sem ser simplório, sem ser inocente, mantendo essa tão desejada e almejada consistência teórica. E ela vem falar para a gente na questão de como articular conteúdo e forma, de que maneira vai se dar essa articulação tão importante de conteúdo e forma. E vamos passar a falar sobre universidade e escola. Universidade e escola. Como a universidade está chegando na escola? Como anda esse diálogo? Será que esse diálogo está favorecendo? Será que a nossa pesquisa, né, Dani, o que nos move, o que nos impulsiona a pesquisa, está chegando no nosso objeto de estudo? Está chegando aonde realmente interessa aos professores? Temos aí a Denise, a sala de aula, o chão da escola. Essas são questões que a Denise vai nos trazendo e nos provocando a refletir. A pesquisa como fomentadora de diálogo entre a universidade e a escola. Nós estamos construindo pontes ou estamos aprofundando os abismos entre universidade e escola? É um convite para que a gente vá se questionando em relação a esse movimento. E aí nós chegamos a certezas, eu botei de propósito, versus, né? Certeza versus pesquisa. Gente, quem tem certeza pesquisa? Quem tem certeza sabe, está seguro e se fecha a pesquisa, porque ele não tem mais a curiosidade. A dúvida nos convida a investigar e assim nasce a pesquisa. O ainda não saber é um convite à pesquisa. E quem tem certezas está apartado da pesquisa. Entra na pesquisa já com o resultado pronto. Como assim? Vou pesquisar, vou olhar o meu sujeito de estudo e já com certeza, já com respostas. E quando a explicação teórica é construída e encontrada pós-facto, quem nos traz esse conceito é o teórico José de Souza Martins. Gente, quando essa questão do pós-facto, do olhar sobre a causa e o efeito, quando nós buscamos o fato, o fenômeno que acontece, observamos e chegamos a conclusões depois, né? A causa e a investigação do efeito, que é sempre móvel, que é sempre imprevisível, pois estamos nessa caminhada da investigação. E, assim, nós deparamos em todos os momentos, quem fazia isso brilhantemente era o Paulo Freire, né? Esse olhar pós-facto. E chegamos aqui, peraí, fiquei tonta, olhar pós-facto, e as perguntas continuam, né? As perguntas que nos inquietam, que nos tiram da nossa zona de conforto. Afinal, para quem pesquisamos e para quem escrevemos? A nossa navalha, né, a escrita como uma navalha afiada, está ferindo que sentidos? Está realmente sensibilizando e chegando aonde nós pretendemos? Qual é o nosso objetivo com as nossas pesquisas? É chegar no chão da escola ou é angariar frutos, resultados, publicações, ganhar pontos diante da academia? Quem nos desafia a pesquisar? Fala português, professor. Gente, uma criança, um jovem que tem a coragem de falar, não entendi o que está sendo dito, você não está ferindo os meus sentidos, essa navalha está cega. É preciso ter coragem para erguer a voz e dizer, fala português, professora, pois essa sua linguagem eu não entendo. Não tem como nós atarmos os nossos laços
com essa sua fala. Então, seja clara, é a potência, a capacidade, a importância de se fazer compreender, de ser compreendido. E aí encontramos Paulo Freire e... Dani, me corrija se eu falar errado. Segurança. Michael Apple. Então, e eles dois, eles caminham bastante unidos nessa questão de falar para todos e para todas. Eles sempre escreveram, a escrita deles sempre esteve comprometida com a compreensão de todos e todas, e não apenas com a linguagem falada pelos acadêmicos. E aí nós encontramos em Paulo Freire esse querido, né, que conseguia unir a prática e a teoria de forma tão articulada, que faz tanto sentido para a gente, falava com tanta simplicidade, mantendo a robustez do discurso e, ao mesmo tempo, não perdendo o que nós falamos no início, a consistência teórica. A arte de manter a consistência teórica, de falar e ser compreendido, não pela academia, mas por quem está aqui, do lado de cá, pelos professores que estão dentro da sala, que estão na sala de aula. E Paulo Freire fazia isso como ninguém. E Paulo Freire tinha também, eu anotei aqui, a humildade de expor as suas dúvidas, de revelar as suas dúvidas sem pudor. Gente, tem que ter muita certeza do que está falando e do que está fazendo, para revelar, para dizer que não sei. Porque se ele tem certeza, se ele sabe de tudo, para que investigar? Esse é o Paulo Freire, que mostra-se um permanente aprendiz, reconhecido e estudado em todo o mundo. E o Apple, que assim como Freire, prima por essa mudança, né, na sociedade. E o Apple, ele, inclusive, no nosso texto, tem uma parte que diz que alguns da academia diz que ele sujava as mãos por ser ativista, por estar participando de lutas e movimentos sociais. Só que a Regina diz para a gente que essa militância provocou mudanças em sua escrita, e mudanças que foram muito bem-vindas, mudanças que fazem com que essa navalha seja bem afiada e fira os nossos sentidos de quem está aqui, desse lado, buscando respostas. E chegamos no intelectual amateur. Esse intelectual que tem as suas recompensas, intelectual, aquele que é movido por causas e valores na esfera pública. Ele não está preocupado com as publicações, com o seu nome, com o seu renome. A preocupação dele, o olhar dele é justamente chegar aonde é de interesse, né? A essa militância. Chegar não só na academia, mas principalmente a quem é de direito, né? A sociedade. E para terminar, nós vamos pincelar os novos ventos que anunciam a chegada de novos tempos. E aí vocês me permitam uma analogia. Quando eu li esses novos ventos, eu pensei na educação como um avião que já levantou o voo já começou e precisa fazer reparos, e são reparos que têm que ser feitos com muita urgência. Só que o voo já iniciou, não tem como pousar esse avião. E os consertos, os reparos terão que ser feitos em pleno voo, para manter a nossa esperança, a esperança da educação. E para que isso aconteça, nós precisamos contar com o comprometimento, com o compromisso de cada um que está aqui assistindo, né, nesse grupo de estudo, e com cada um dos intelectuais também que estão na academia. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Boa tarde a todos. Eu sou a Lorena, sou estudante de Pedagogia da FFP e bolsista de iniciação à docência. Vou dar continuidade, né, aos pontos centrais do texto para que investigamos
para quem escrevemos, reflexões sobre a responsabilidade social do pesquisador, que foi escrito pela Regina Leite Garcia. Bom, eu inicio com a justificativa que ela traz logo no início do texto, que é a preocupação dela sobre o rumo das pesquisas no campo da escola, que é a questão, né? Para onde que vai as pesquisas que fazemos dentro da escola? Aonde que elas ficam quando terminam os resultados, né? Para onde eles vão? E ela acaba discutindo durante o texto com pesquisadores do próprio grupo de pesquisa dela, pesquisadores conhecidos no campo da educação e alguns teóricos também conhecidos da educação. E ela também traz nesse ponto, né, quando ela discute com os pesquisadores, ela levanta algumas questões para indagar essa reflexão. E ela traz o ponto de conexão entre universidade e escola, que seria como é o diálogo, como a Renata disse anteriormente, que é o diálogo entre a universidade e a escola, que é o não saber mais e o não saber menos. Ela tenta fazer que a gente entenda que não há hierarquia, que as duas instituições precisam uma da outra. E aí eu coloquei, né, uma pergunta que ela mesma acaba respondendo durante o texto, que é como se sentem os professores que recebem os pesquisadores. Então eu pergunto a vocês do colégio como vocês se sentem quando chegam na escola, e aos professores que estão aqui, como eles se sentem quando nós chegamos na escola, como nós pesquisadores chegamos, o que eles sentem. E a Regina Leite Garcia, ela acaba falando um pouco da experiência dela, quando ela era professora dentro de sala de aula e quando ela começou a entrar na escola como pesquisadora. A princípio, quando ela era professora, ela retrata que era um olhar de muita estranheza, era um olhar de, tá vindo aqui para corrigir o que eu estou fazendo, para apontar erros. E quando ela começou a entrar como pesquisadora, ela percebeu esse olhar de estranhamento, que os professores, a forma que os professores olham para eles. Então, ela teve os dois papéis, né? Como professora recebendo um pesquisador e uma pesquisadora sendo recebida por professores. E a partir disso, ela começa essa questão do quem sabe mais, quem sabe menos, e pergunta o que é intelectual. Será que só os acadêmicos, somente os que estão na universidade são intelectuais? Então, ela começa a questionar isso e ela vai de encontro a dois pensamentos. O primeiro pensamento é de que somente quem está na universidade, quem publica, quem tem títulos, que é intelectual. E o outro pensamento é que é intelectual aquele que pesquisa e usa o seu resultado para mudar algo na sociedade. Então, não fica só para si, né? Não fica só ali no meio. Ele se torna público, né, para alguma mudança. Então, ela vai discutindo essa questão e acaba afirmando que ela defende essa questão do intelectual, que é a questão da militância, né? Que o intelectual é aquele que pesquisa e quem leva os resultados para alguma mudança na sociedade. Eu trago muito isso para a área da educação, né? Será que nós temos pesquisado somente para conceber títulos? Ou temos pesquisado para mudar algo, principalmente na área da educação? E essa questão do intelectual, né? Será que somente quem está na universidade, quem publica livro, quem publica artigos, que é um intelectual? Os professores dentro da sala de aula, quando pesquisam, conversam com uma criança, não é intelectual? A criança mesmo, ela não é intelectual? Então, essas questões que o texto da Regina Leite Garcia faz a gente pensar, né, no âmbito da educação. E é isso. Agora, agradeço, né, pela presença de todos. Obrigada por estarem aqui. E agora eu abro, né, para vocês poderem discutir com a gente, né, colocar as reflexões de vocês a partir do que leram no texto, perguntas, enfim. Posso falar? Pode. Posso falar, meninas? Então, pegando rapidamente o gancho que a Lorena falou aqui agora, eu me coloco para te responder quando você pergunta, dialogando com a Regina Leite Garcia, como eu me sinto
e como eu sou recebida em sala de aula quanto pesquisadora. Eu fico abismada, que é um texto que a Regina Leite Garcia escreveu há tanto tempo atrás, se eu não sei o tempo certo, mas esse estramento que ela enfrentou, eu tenho certeza que boa parte ainda enfrenta hoje em dia. E quem participou da ação ontem mesmo viu que teve algumas professoras que nos receberam com mais acolhimento e outras que se permitiram, enquanto a gente estava fazendo a mediação, mexer no celular. Eu não estou aqui dizendo que foi desmerecimento da professora ou não, mas eu posso dizer que foi um pouquinho de descaso. Então, em outras ações do Colei, a Elô sabe do meu descontentamento, eu já fui olhada como, tipo assim, mais uma estudante, quem é ela aqui? E eles, por eles estar numa hierarquia acima de nós enquanto estudantes, eles pelo menos para mim, eles me olham com olhares diferentes. E eu, respondendo a você também, a outra indagação sua de quem é intelectual, eu acho que todos nós somos intelectuais. O que nos diferencia, Lorena, é a materialidade. Quando eu, Zezé, tenho um livro com o meu nome, com alguma tese de mestrado ou doutorado, eles conseguem me enxergar, entre aspas, como uma intelectual. E desmerecem as minhas poesias, os meus contos literários que estão nos e-books do Colei, por exemplo, ou na revista Entre Poetas. Então, eu acho que o que precisa mudar é o olhar sobre o outro, e que isso precisa ser defendido por nós que estamos atuando enquanto pesquisadores. É isso. A minha internet está caindo toda hora, eu entrei pelo celular, porque até sustentou a transmissão, gente. Peço desculpas, tá? Mas vou tentando acompanhar. Vi que Maria José estava falando, mas é só para dizer que a pergunta não é da Lorena em si. Eu peguei o bonde andando, mas essa é uma pergunta central no texto, tá, gente? Eu vou falar também. Aproveitar que eu li o texto dessa vez. Tá gravando, Mariana. Deixa, é bom que fica gravado, todo mundo já sabe. Mas eu prometo que a partir dos... Esse ano eu vou ler todos. Para ficar gravado. Esse texto me desconstruiu muito. E eu fico muito feliz de ter lido, de ter tido essa oportunidade de ler. Foi muito bom que a Regina trouxe esses dois panoramas de quando ela era professora da educação básica e recebia os pesquisadores, e de como ela entra agora na escola básica como pesquisadora. Isso me lembrou muito uma situação que eu vivi dias atrás, porque eu vou fazer uma analogia, não tem nada a ver com educação, mas a situação de pressão, de avaliação, que eu vivi diante disso, que eu comparei um pouco. Meus sogros viajaram e minha cunhada precisou ficar aqui em casa nesses dias. Então, eu tinha que fazer comida, né, para nós três, eu, ela e o Felipe. E os dias que ela estava comigo na cozinha, foram os dias que a comida saiu, aquela comida assim, marranazinha. Porque eu me sentia pressionada, porque tinha alguém ali me vigiando, parecia que tinha alguém ali me avaliando. Então, a comida não saiu boa. O único dia que a comida saiu gostosa foi no dia que ela não estava aqui, que ela tinha ido para a faculdade à noite. E ela mesma falou assim, nossa, sua comida hoje ficou tão gostosa. Aí depois eu parei para analisar isso. Eu falei assim, nossa, o dia que ela não estava aqui foi o dia que eu cozinhei melhor. Por quê? Porque não tinha ninguém me avaliando, não tinha ninguém me pressionando, não tinha ninguém ali dando... não é que ela dava pitaco, né? Mas ela gostava de falar, eu faço desse jeito, eu faço assim, enfim. Isso me lembrou muito essa situação na escola. Porque o professor, quando sente que alguém está ali avaliando ele vai se sentir pressionado, vai se sentir preso e não vai conseguir dar o seu melhor. E isso é o que a gente tem que treinar dentro da gente, né? Agir sob pressão, agir sobre os olhares avaliativos, porque o mundo inteiro ele é avaliativo. E depois ela falou a questão de não ter retorno, né? Ninguém voltou na escola para poder falar o que deu o resultado da pesquisa. Eu lembro muito de você, Heloísa, que você sempre fala
para os seus orientandos, para as monografias, que pesquisou na escola, você vai lá, voltar e dar o resultado para a professora, dar uma satisfação, falar isso. E outra coisa que eu fiquei assim, que foi a desconstrução total. A questão da linguagem e da escrita, de como a gente precisa ter uma linguagem e uma escrita acessível para todos. Quando eu comecei a escrever artigo com o Elô, os artigos que mais que eu li, eu falava assim, nossa, um dia eu quero escrever igual esse cara, um dia eu quero escrever igual essa mulher, que usava as palavras mais rebuscadas, que usava as palavras mais difíceis, e eu ficava assim, nossa, um dia eu quero escrever igual a ela. E hoje eu me desconstruí totalmente disso. Falei assim, gente, não adianta de nada a gente escrever bonito, escrever com palavras difíceis, se o outro não vai entender o que eu estou querendo dizer. Então eu fiquei assim, nossa, eu preciso desconstruir isso. Não cheguei até lá, né, escrever bonito, assim, não. Mas me desconstruiu total. Porque eu sei que a gente tem que seguir o padrão da ABNT e tal, mas acho que a própria universidade faz isso com a gente. Eles querem que a gente escreva academicamente, mas será que essa linguagem está sendo acessível para a professora lá na escola? Será que essa linguagem está sendo acessível para o outro que está fora da universidade? Então, de que adianta a gente querer escrever bonito pra caramba? E os textos mais bonitos eram os mais difíceis, que eu não entendia blufa nenhuma. E eu ficava assim... E um dia eu queria escrever igual a ele. E eu lembro também de um episódio, eu não sei se vocês vão se lembrar, no primeiro seminário do Colei, aquele auditório lá da FFP lotado, e tinha muitos estudantes do Cléria Nance, né, de formação de professores. Quando ela falou do aluno que falou, professora, fala português, eu lembrei dessa cena. Um aluno do Cléria Nance, era um menino, ele era palestra da Maria Tereza, ele levantou a mão no auditório cheio. Você poderia explicar o que é epistemologia? Você lembra, né? A coragem daquele garoto, cara, me deixou assim, porque eu, no início da faculdade, também sempre quis saber o que era epistemologia. As pessoas chegam, a gente no primeiro período da faculdade já vai jogando epistemologia. O que é isso, gente? Sendo que a gente veio do ensino médio, a gente não sabia o que significava isso. Então, assim, a coragem dele de perguntar isso num auditório cheio, num seminário, nossa, eu fiquei muito... Bati palma internamente para ele, porque às vezes a gente precisa ter essa coragem de chegar igual o garotinho falou, fala português, professora. E, infelizmente, a academia ainda precisa se desconstruir de muita coisa. Esses foram os meus pensamentos e reflexões. Não, tá sem som, Elô. Desculpa, aprendi a levantar e abaixar a mão nessa tranqueira com a Caroline nas aulas de monitoria. Ela é super disciplinada. Gente, dizer para vocês, primeiro pedir desculpas, eu estou com o computador ligado, mas não estou conseguindo me sustentar na internet de casa, mas ainda está acontecendo a transmissão. Mas eu perdi um pouco da fala, mas vou falar em cima, em diálogo com Mariana e puxar o fio para vocês, né? Nós do Colei fazemos essa opção epistemológica, né, Mariana? Epistemológica significa essa opção de comunicar esse conhecimento, né? Desse modo, desse caminho, porque a gente às vezes participa, a sensação que eu tenho de grupos de estudos que não estudam. As pessoas supostamente leram o texto e começam a falar, mas eu tenho experiência enraizada, né, no nosso próprio grupo, de gente que às vezes não teve tempo de ler o texto. Eu acho que bolsista sempre tem que ler, né? Agora há pouco, gente, eu dei uma treta lá no nosso grupo, porque eu acho que o bolsista tem que ler. Mas às vezes, né, às vezes tem um visitante passando que só está querendo nos conhecer e não sabe, né? Mas dizer para vocês que primeiro, Mariana, te dizer assim, com a tua experiência, né, que você passou recentemente, né? Você repensar esse lugar assim, você se colocou no lugar de que tinha que fazer comida. Eu acho que a gente, às vezes, tem que pensar, às vezes a gente não tem que fazer as coisas, às vezes todo mundo pode fazer junto, né? E aí acabou que você assumiu isso para si, porque era a primeira vez que eu acho que você estava, possivelmente, eu perdi isso, recebendo uma visita na sua casa, né? Enquanto casada, né? Mas acho que, assim, todo mundo é responsável, sabe? E a gente, às vezes, abraça isso para a gente como se fosse nossa única e exclusiva responsabilidade. Para a gente pensar os lugares de responsabilidades nossa, né?
pensar em questões, né? Enquanto eu estava escutando, quase não consegui ouvir Lorena falar, embora ouvi Lorena falar 2 vezes na gestação desse encontro, né? Dizer para vocês que a Regina fala muito de forma e conteúdo, e tem a ver com o que Mariana está trazendo, né? A gente às vezes acha que uma forma rebuscada, que uma forma com palavras muito difíceis, né, é a melhor forma, né? Mas a Regina tem muita cautela para falar nisso, né? Ela vai falar assim, escrever e falar com consistência teórica, né? A Renata bateu nesse martelo, né? Consistência teórica significa, assim, em diálogo com o conhecimento que está produzindo no mundo, né? Isso é importante, né? Porque a gente na academia também não pode falar só do achismo. A gente tem que dialogar com as teorias que estão aí pautadas, né? Mas aí ela vai dizer que, por exemplo, faz muita diferença, e é um exercício que eu acho que eu vim fazendo em 2020, não sei se vocês concordam, bolsistas do Colei, se não concordarem, depois falem para mim, né? A gente veio em 2020 e 2021 fazendo esse exercício de trabalhar forma e conteúdo. Eu venho trabalhando com vocês, né, de vocês escreverem por alegoria. Né? Mariana já escreveu um texto sobre abre alas, já escreveu um texto sobre Chapeuzinho Vermelho, né? Pensando alegorias. Maria José escreveu um texto também com uma alegoria literária, a gente às vezes usa, porque assim, alegoria, gente, ajuda a aproximar aquilo que a gente está falando, tornar mais claro, sabe? Aí, nesse sentido, você tem uma articulação forma e conteúdo, porque às vezes eu tenho um conteúdo tão rebuscado, que é isso que Mariana falou, é inacessível, mas não é que eu vou abandonar o conteúdo, né? Nossa missão e nossa obrigação enquanto professores deve ser assim, como eu torno um conteúdo que ele nasce numa natureza difícil, mas como é que eu torno ele claro e comunicável a todos, né? Porque esse é o intelectual amateur. Ele circula lá da academia, ele circula aos moradores de rua, aos moradores em situação de rua, né? Porque a gente não fala que alguém é morador de rua, mas são pessoas que estão morando em situação de rua, né? Agora há pouco, sem querer, eu estava passando no Facebook e aí apareceu uma mensagem do... Ai, gente, como é que é o nome daquele padre que trabalha com moradores em situações de rua em São Paulo? Júlio Lancelotti. O Júlio Lancelotti estava dizendo assim, hoje eu não vou estar no café da manhã com vocês e não vou estar no momento de refeição, porque eu estou indo fazer uma comunicação. Ele estava deixando esse comunicado para as pessoas que acompanham, mas ele é um intelectual amateur, ele circula na academia. Você pode ver que ele fala sobre filosofia, ele fala sobre teologia, mas, ao mesmo tempo, ele se comunica com pessoas que moram em situação de rua, que muitas delas são estudadas, graduadas, doutoras de verdade, e outras não. Ele é um cara que fala, que circula em todas as instâncias, né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente traz o conteúdo. Por exemplo, o Padre Júlio, ele tem um conteúdo teológico, concordam? Que é a missão que ele escolheu, né? Eu acho que tem um pastor também que ele circula bem. Acho que o nome dele é Vinícius, Ricardo Vinícius, não sei. Ele andou fazendo umas treta, alguém sabe o nome dele? Ele andou circulando com os portas do fundo, andou falando com todo mundo. Mas é um cara que circula em todos os meandros, porque o conteúdo teológico dele não é excludente por natureza e também não é extremamente rebuscada a ponto das pessoas não compreenderem, né? Então a Regina está pedindo para a gente estar atento a isso, né? Esse lugar, né? Quando a Regina traz, e a Renata trouxe o José de Souza Martins, e aí eu vi Maria José falando em diálogo, acho que me pareceu com Lorena, né? Essa coisa da gente se sentir estrangeiro, gente, é muito comum, né? E eu gostei da abordagem que Mariana trouxe, né? Da Regina falando desses 2 lugares que ela viveu. Que ela foi professora que falava assim, já vem esses infernos aqui na minha sala. Regina, tipo isso que você falou, né? Se não foi, pode me dar um pontapé à noite que eu não tô nem aí. Mas, ao mesmo tempo, ela depois estava lá também como uma estrangeira, né? Mas, assim, é o que Mariana falou, ser observado é muito ruim. Ser observado é muito desconfortável, gente. Quem se prepara aqui para falar aqui,
nesse grupo de estudo sempre fica um pouco desconfortável. Não sei, Renata me parece que não fica tanto, que ela tem a língua solta, né? Ela, Maria José, a gente tem umas pessoas no colei que tem um perfil língua solta. Mas Lorena, né? A Lorena comentou que ficou um pouco, que ela é um pouco tímida, né? A gente conversou um pouco em privado. Porque a pessoa fica mais exposta, porque ela assume a centralidade de fala. Então, todo mundo estudou o texto também, mas elas estavam na centralidade de comunicar. Então, assim, é comum que a gente fique desconfortável toda vez que tem alguém nos observando nessas condições. E aí a Regina vai falar que quando a gente às vezes pesquisa nessa condição, a gente não pesquisa o real. Isso é emblemático, não é? Porque você pesquisa, você não pesquisou a comida da Mariana. Ela só comeu a sua comida de verdade um dia, né, Mariana? Que foi o dia em que ela não estava te enchendo, né? Ou que você não percebeu ela te observando. E aí a Regina, você vê, a Regina vai lá para a física quântica, falar sobre prótons, nêutrons e elétrons, física quântica, né? E como que eles se alteram, né? Aí ela vai trazer os estudos no Maturana, por exemplo, que é um biólogo, né? Para pensar essas relações, né, de proximidade, de alteridade, como é que eu percebo o outro, de como é que eu dialogo com o outro, né? Porque toda vez que eu estou observando alguém, esse alguém fica desconfortável. Vocês já observaram isso, né? Já perceberam alguém olhando para você? Tipo, às vezes é um crush que nem tava olhando para ti, mas tu queria que tivesse, né? Ele tava olhando pro colega do lado, pra colega do lado, mas assim, a gente sente quando a gente está sendo observado, que a observação ela incide, né, sobre a gente, né? O que Maria José estava falando, eu percebo que é super desconfortável para as professoras, por exemplo. É porque elas querem sempre saber e elas têm o direito. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está anotando? Ontem, Lorena e Caroline, eu vi no PIBID, por exemplo, a Ana Clara, ela estava assim com o caderno, olha. Foi assim, gente, eu ia infartar. Eu acho que você também estava com o caderno na mão, não estava, Lorena? Balança a cabeça. Eu falei assim, gente, imagina, você tá falando qualquer coisa e tem uma menina tentando anotar o peito que você dá. Gente, eu sei que isso vai estar gravado, mas é muito incômodo, né? Eu sei que tinha 2 visitas aqui, ainda não sei se elas estão, tô vendo aqui. Denise tá aqui, mas assim, Denise também é língua solta, igual a Maria José, talvez não fique tão desconfortáveis com visitas, mas as visitas nos deixam um pouco desconfortáveis, estrangeiros de modo geral. Não é todo mundo que trabalha bem com essa situação, né? Então, e queria escutar você. Tá desligado. Ligou sozinho, então. E queria que vocês pensassem comigo sobre a arrogância epistêmica, né? Ou arrogância acadêmica, se a gente pode. Arrogância epistêmica significa aquela arrogância com conhecimento, sabe? Uma pessoa que ela sabe que sabe, e porque ela sabe que sabe, ela massacra os outros, ela é arrogante de propósito, né? Na academia, isso tem aos montes, tem na esfera do professor e tem na esfera na relação de vocês. Quem está online talvez não tenha percebido tanto, mas quem já frequentou presencial sabe que, nossa senhora, o bicho pega para capar, quando a pessoa acha que ela é boa, ou quando ela constrói essa imagem de superioridade. Ela mesmo se coloca como intelectual, eu sei o que fazer. Teve uma vez que eu tive uma treta com uma turma da noite, que tinha uma menina que ela já estava na 3ª faculdade dela, e ela disse assim, não, mas eu sei todas as coisas que precisa fazer. Eu falei assim, se você sabe todas as coisas, não faz sentido você estar aqui e agora, né, nesse espaço. Mas acho que Regina também fala disso, né? Mas vamos ouvir mais pessoas sobre para quem escrevemos, né, para quem pesquisamos, né? E aí, quem está chegando novo, quem está enfrentando essa questão pela primeira vez, né? O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver comigo? Espero que tenha. Posso falar? Eu gostei da parte que ela fala, né? Ela começa o texto falando da experiência dela como professora. E Elza entrou. Falando da experiência dela como professora, o quanto ela ficava desconfortável, a ponto de até questionar, né, aquilo que ela sabia. E quando ela volta como pesquisadora, que vem um menino e pergunta, o que você quer que eu diga? Né? Foi outro menino corajoso, né? E assim, às vezes você vai pesquisar e acaba não pegando o dia a dia da sala de aula. Quais são as trocas que tem entre o professor e o estudante? E às vezes naquela coisa assim, naquela pressão de que está sendo observado, você acaba, né? Você não capta o que o professor está passando, a experiência que o professor passa,
e a pessoa, o professor fica desconfortável, achando que aquele que está ali pesquisando é superior. E tem também aquele embate, né, que fala que quem está na sala de aula questiona os que são os pesquisadores, falando que eles não vão para a sala de aula, que eles não conhecem a realidade, enquanto aqueles que são os pesquisadores, eles falam que o professor falta um pouco da teoria. Então sempre teve esse embate, né, professor versus pesquisador. E o texto, quando ele fala que toda vez que a gente tem essa troca, tanto da pesquisa na sala de aula, sempre tem essa questão de você ser modificado um pouco, né? Você acaba sendo modificado por causa dessas trocas. Isso acontece todo dia, não só entre a pesquisa, mas entre professores e estudantes. É isso. Seja muito bem-vinda, Elza. Pode falar, Renata. Desculpa, então, só para dar bem-vindas a Elza. Em cima do que a Dani acabou de falar, o Maturano ele diz o seguinte: ouvir o outro no que o outro diz e não no que já trazemos como sua resposta. Muitas vezes nós nem ouvimos o que está sendo dito pelo sujeito pesquisado, né? Porque nós já temos, nós já sabemos. Então é a questão de você está imbuído do desejo realmente sincero de ouvir o que o outro tem a dizer. Você não perguntou? Então ouve o que o outro quer dizer, sem julgar. Oi. Amei você falar isso, porque assim, o que a Dani traz, o que a Regina traz, e olhando a sua fala com frieza, né? Eu acho que Regina traz uma coisa que Dani traz. Se a realidade fica alterada quando um pesquisador entra, eu consigo ouvir o outro de verdade? Porque tipo assim, se toda vez que eu te observo, você não é você, como a Mariana não era ela cozinhando, embora a Mariana não tenha cara de cozinheira não, gente, mas assim... Mas assim, eu acho que a Regina traz uma coisa tão forte que eu só estou pensando agora com a fala de vocês, Renata, com a tua pergunta e com a Dani, né? Reafirmando. A Dani está reafirmando assim, né? Regina está falando que a gente não observa o outro. Mariana talvez tenha dito isso também, porque o outro não se apresenta tal como porque é observado. Aí você está perguntando assim, mas a gente tem que escutar o outro de verdade, não é isso a sua argumentação, Renata? Mas será que a gente consegue escutar um outro de verdade em condição de observação? O outro sabendo que ele, tipo assim, o que ela quer que eu faça? Por que ela tá aqui? Não sei, Renata, são só questões. Tem resposta, às vezes a gente não vai esgotar com resposta. Renata, eu te devolvo a palavra, porque você estava, e aí depois a gente escuta Caroline e Maria. Caroline já levantou a mão 2 vezes. Desculpa! Mas então, isso, eu acho que o grupo de estudo serve para isso, né? Porque a gente vai tecendo e vai articulando. Essa ideia é muito pertinente, porque enquanto eu estou sendo observada na minha ação, eu não vou conseguir ser espontânea, vai faltar espontaneidade. Então, é mais uma questão a ser avaliada. Aí eu falo em Paulo Freire, né, que tinha a humildade de se colocar, gente, de uma forma muito singela. Eu acho que ficava quase que invisível, porque ele trazia e essa humildade parece ser muito natural, muito pertinente ao ser, né? Tem gente que não lê Paulo Freire porque diz que ele não tem conteúdo. Vai, Caroline. Foi. Eu queria falar 2 coisas, né? Ai, todo mundo acabou falando que eu ia falar. Eu falei, ai, meu Deus, apareceu no texto. Mas me fez fazer links com outros textos que eu tinha lido. O primeiro que eu queria falar é sobre a observação. Do olhar a observar, Elô, me corrija se eu falei certo, que eu sempre erro o nome dela. Acho que é Maria Rieira, ou Riera, né? Que ela fala, esse texto dela fala sobre observação, que ela diz que a gente tem que focar em apenas uma coisa, um alvo, para a gente ter uma amplitude daquilo que a gente quer observar. E nessa questão, para mim, Carol, não estou falando o que ela está dizendo, quando a gente foca em uma situação, a gente vai com um olhar de caça, porque você está procurando aquilo que você quer investigar, aquilo que você quer achar.
Então, quando o pesquisador ele vai para a escola, e muitas vezes ele não vai para saber o que tem ali no chão da escola. Ele quer achar algo que dá base para a teoria dele e aquilo ali ele possa botar num livro e pronto. Ó, isso daqui, eu pensei isso, na escola está isso. E falando sobre a parte das pesquisas que não tem retorno, é algo muito frustrante mesmo, porque toda avaliação que a gente faz, a gente espera um retorno. E quando você vai para a escola, que você vê pessoas te observando, lógico que te tira do seu foco, sabe? Da sua zona de conforto, porque tem alguém ali te observando e anotando tudo que você está fazendo. Aí você pensa, será que ele anotou que eu gritei sem querer em um momento que estava todo mundo meio assim, com os ânimos aflorados? E foi aquilo ali, eu gritei hoje. Mas durante os outros dias eu não gritei. Mas ele botou lá, a professora é muito exaltada. Então, às vezes, essa observação acaba realmente tirando o professor do foco, e aí ele acaba tendo atitudes que não é dele, quando a Dani falou sobre o aluno que falou, me diz o que você quer que eu fale, porque a gente já vai com essa intenção, quer que eu te ajude? Aí, praticamente, quer que eu te ajude nessa pesquisa? E eu observei isso muito nessa parte que a criança estava falando, né? E uma das coisas também, voltando um pouquinho lá no início do texto, falando sobre a escrita por si só, ela já é um desafio. E eu estava fazendo, né, escrevendo no PIBID sobre o registro reflexivo, que foi algo que nunca passou por mim, apesar tipo, de gostar de escrever entre os erros e acertos de português, né? Mas eu me arriscava assim a escrever. E quando eu falei, gente, registro reflexivo, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí você vê que a escrita tem um texto de... Ai, gente, eu anotei aqui, eu acabei esquecendo. Elô, me ajuda, aquele texto que você pediu para eu ler. Madalena Freire. É que ela usa o Belfort, né? Ela usa o sobrenome do marido. Isso aí. E aí ela fala sobre que a escrita... Filha de Paulo Freire, tá, gente? Isso aí. Ela deixa marca. Então, a sua escrita, ela vai ser compartilhada. No caso, o registro reflexivo é algo que vai ser compartilhado, que vai ser lido por outras pessoas. Então, se eu vou usar uma linguagem extremamente tão particular minha, tão acadêmica como que diz, como que eu vou querer que aquele outro entenda aquilo que eu escrevi? Então, quando o Paulo Freire e o Michael Apple, acho que assim falou, Apple, fala sobre essa escrita tem que ser algo que todos vão entender, eu lembro do registro reflexivo. Você vai compartilhar, como que você vai fazer uma coisa tão particular só sua, não dando espaço para o outro também compartilhar, porque como ela escreveu esse texto, a gente está hoje estudando em um coletivo, é porque ela deu abertura para a gente poder entender essa leitura, e não em cada frase ter que ir no dicionário procurar qual o significado. Então, é isso, gente. Eu não sei se eu me fiz entendida, mas foi um resumão que foram algo que me marcou no texto. Fez sim. Maria José tinha levantado a mão também. Então, vou fazer só um apanhadinho. Eu penso assim, que quando a gente, enquanto pesquisador, vai para o chão da sala de aula, ou enquanto a gente está em sala de aula, enquanto professor, ou enquanto estudante, a gente precisa ter algumas coisas em mente, dialogando com o texto, que são as indagações, as questões que eu quero estudar, o que eu quero observar, ter em mente que ao mesmo tempo que eu vou observar, eu vou ser observada em contrapartida, que é o que aconteceu com a Mari. E a gente também precisa ter em mente que a gente, na hora de fazer a nossa escrita, temos que ter isenção. Eu não posso colocar uma escrita floreada, ou mistificando, ou qualificando, ou diminuindo o que eu estou observando, e sim trazer o mais dentro do possível do que o fato realmente aconteceu. E outra coisa que me faz ficar com mais certeza do que eu já venho buscando fazer, enquanto coletivo, enquanto escritora em construção, é que eu, pegando um pouquinho do gancho da fala da Mari, também tinha muita inveja daquela escrita rebuscada, que a gente lia nos artigos e ainda continuo lendo, mas eu coloquei em minha cabeça, em diálogo com o que eu aprendo com a Elô diariamente, que eu, Zezé, preciso adequar a minha escrita, tendo na minha cabeça para quem e por que eu estou escrevendo. Se eu tiver isso em mente, a minha escrita com certeza vai ser adequada para o público-alvo que eu vou buscar atender.
E falando desse jovem que Mariana falou que levantou o dedo no primeiro seminário, eu conversei com ele mais duas ou três vezes e ele segue indagando tudo que você apresenta para ele. Ele é um indagador por consistência. É isso, Elô. Ele segue o quê? Eu não saquei. Ele segue nos questionando. Ele estava presente em mais duas aulas, mais duas oficinas que eu fiz lá no Cléria Nancy, e ele continuou me questionando. Então, eu quis destacar que é uma coisa inata dele, é do ser dele sair perguntando o que ele tem dúvida. Não foi uma coisa de momento. Isso. A perspectiva inatista não é nossa. A gente trabalha com a perspectiva construtivista. Porque senão, o inatismo... Foi bom você ter comentado, Zezé, porque o inatismo, gente, é a ideia de que a gente nasce pronto, tá? Todo mundo nasce questionador, mas, assim, a coragem de perguntar ao vivo, isso é uma construção social. Às vezes, alguém é tão atacado que se fecha. Às vezes, alguém como eu e como esse estudante, Zezé, e como você, é tão atacado, mas ainda assim continua com seu direito de pergunta. Vocês já viram, eu não tenho medo de perguntar, eu sempre fui uma estudante assim. Se eu não entendi, se eu não sei, eu tô cagando porque os outros vão achar, de verdade. Eu não ligo, mas já passei por situações de constrangimento? Já. Segui adiante. Seguir adiante, que é isso que a gente faz. Mas tem gente que não consegue seguir adiante. Só para te dizer, Zezé, que não é inato, porque o inato, né, quando a gente trabalha lá na psicologia do desenvolvimento, não sei se vocês viram essas teorias, é assim, toda criança por si só, todo ser humano é indagador, tá? Porque senão parece que isso é uma característica dele. Inato significa assim, dele, é de todo ser humano, que quando se põe no mundo escolar, para de perguntar, porque recebe tanto passa fora, e aí não se sustenta, não aguenta, não quer se constranger. Eu, às vezes, essa semana lá no nosso departamento, a gente estava discutindo, porque todo mundo reclama que São Gonçalo é uma terra sem lei. E agora tem lei para fazer pesquisa lá. Você tem um conjunto de regras, eu coloquei as regras e o material que tem que preencher. Nossa, choveu perguntas, tipo assim. Aí Bruna falou que todo mundo tem pedido, mas todo mundo querendo questionar a cidade, porque assim, mas isso não dá tempo por conta dos trâmites da academia. E eu estava narrando que eu perdi uma documentação, não consegui fazer com eles a tempo por prodocência, né? Aí falei assim, gente, é só para alertar para quem está pedindo. Aí eles falaram assim, mas eles têm que se adequar. Eu falei assim, a academia também tem que se adequar, não é? Porque aí parece que assim, só São Gonçalo e a secretaria que tem que fazer o tempo. Porque o que eles estão controlando, que eu concordo, como Mariana já falou, quem entra na escola, o que vai fazer na escola e tem que se comprometer em fazer a devolutiva. Gente, isso eticamente é correto, não é? Vários colegas discordaram da postura de São Gonçalo. Eu concordo, assim, você tem que saber quem vai entrar na escola, que tipo de pesquisa que vai fazer, e esse pesquisador ou esse estudante, se vocês forem fazer agora qualquer monografia lá, tem essa documentação. Eu corri atrás, né? Eu tenho colocado a Mariana para correr atrás de algumas coisas, mas, por exemplo, coisas de pesquisa, cabe a mim. Mariana está vendo coisas que é do Protec dela, né? Que quantas creches conveniadas tem, como é que acontecem os convênios. Aí eu também estou pesquisando outras coisas junto a São Gonçalo. Mas, assim, ao mesmo tempo, tipo assim, todo mundo começou colocando discordar. Eu falei assim, gente, mas nós não falamos que o São Gonçalo é terra sem lei, que a Secretaria de Educação é desorganizada. Porque agora você tem que abrir um processo para fazer uma pesquisa. Eu falei assim, quando você abre um processo, se esse secretário cair, o processo está lá. Então você construiu uma história sobre aquela pesquisa, não é? Senão toda hora você tem que ficar explicando, porque secretário muda, São Gonçalo muda de secretário de educação igual muda o dia e a noite, né, gente? Assim, com todo respeito. Mas só para a gente pensar nessas coisas, Maria José, muito bom te ouvir. Muito bom ouvir você também, Caroline. Só aproveitar rapidinho para avisar que eu coloquei no chat o link do certificado. Só preencherem que o certificado vai chegar no e-mail. Gente, ela conseguiu fazer isso. Depois ela vai tretar com a gente, que a Tati, tadinha, deu um curso pra gente e não deu. Aí ela resolveu com a Tati, não sei se foi com a Tati ou ela mesma, mas conseguimos resolver isso, porque isso dá um trabalho. Vai, Luiz, fala. A Lorena tá levantando a mão desde você e a Dani. Pode falar, Lorena e a Dani, se quiser. Então posso ir. Posso ir ou vocês querem falar alguma coisa completando
Então, vou falar aqui só rapidinho, é breve. É só pegando o gancho com o que a Elo falou, né, sobre essa questão de São Gonçalo, né, agora exigir normas, né, para entrar na escola para fazer pesquisa, né? Isso volta na questão quando a Regina, né, ela diz sobre a conexão entre universidade e escola, né, que tem essa questão do saber mais, saber menos. Às vezes, essa questão quando a universidade implica com as normas, assim, no município, né, para entrar na escola, parece que a universidade está sendo hierárquica, né? Concordo. Tipo, eu estou fazendo a pesquisa, eu que faço a pesquisa, então eu tenho o direito de entrar onde eu quero. Eu vou jogar esse link para meus colegas verem. E não é bem assim, né? Tem a questão das crianças que estão na escola. Será que os pais também vão receber bem alguém de fora analisando as crianças? Tem essa questão. Que nem ontem, né? Quando a gente foi na UMEI, a Bruna logo avisou, não tirem foto das crianças. Tirem foto do que vocês quiserem no espaço, menos das crianças. Isso faz a gente, né, entender um pouco, porque os pais ficariam confortáveis. Eu penso muito nessa questão, né? E tem criança que tá até só antes de passar para você, Luiz, às vezes, Lorena, tem criança que até tá em juízo, tá em proteção jurídica, por exemplo, e a gente não sabe, às vezes ela tá assim, morando na cidade de São Gonçalo e estudando ali, porque ela tá em situação de perigo com alguma pessoa da família, né? Aí alguém vê a foto dela nas redes sociais, identifica onde ela tá e vai lá infernizar aquela família que estava em situação de proteção jurídica mesmo, né? Eu nem sei como é que se chama isso, se alguém souber pode dizer. Vai aí, vocês que tinham levantado a mão. Não sei se seria o termo correto, mas eu acho que seria a medida protetiva. Acho que sim. Acho que é algo assim, né? Vai, Dani. Tinha gente levantando a mão, mas eu abaixei aqui. Luiz ia falar primeiro. Ele caiu? Não, caiu não. Só a imagem dele que não aparece para mim. Agora meu PC voltou. Pode falando, Dani, enquanto isso. Minha coisa é a questão qual é a função da pesquisa, né? Se é simplesmente para poder fazer o documento, para ter o prestígio acadêmico, ou se visa a transformação social, né? Essa era uma parte assim que eu queria pontuar do texto que eu gostei bastante, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente pensa em que finalidade ela está sendo feita. Vocês só estão querendo É para completar o currículo Lattes, para quê? Ou além de você ir, né, para o campo, você ir para a pesquisa, qual é a função da pesquisa? Né? Acho que essa é uma coisa muito importante de se perguntar e de se questionar, né? Qual é a função? Para que eu estou pesquisando? E foi isso. Não, o que você pensa? Porque Regina faz essa pergunta, né? E ela diz que tem gente que vai lá para um protocolo acadêmico. Eu, por exemplo, vou lá para conquistar bolsas para vocês. Mas eu nunca vou pela hierarquia. Eu vou primeiro pela gestão e depois vejo que professora quer nos receber. Por exemplo, eu vou ver com a Lorena, quando a Lorena for para a turma de alfabetização dela na ID, qual professora quer receber? Porque Lorena não vai fazer na professora que não quer receber. Se nenhuma professora quiser nos receber, como a gente resolve isso, Lorena e Dani? Vamos dizer que ninguém na UMEI queira nos receber. No PIBID, né, quando a gente se ofereceu, nem todos os professores quiseram receber os estudantes ontem. É um direito que o professor tem. Pode respeitar, né, a decisão do professor. No meu caso, respondendo a sua pergunta, por exemplo, a gente na universidade, a gente tem que no final fazer um TCC, né? Que é uma pesquisa de campo. E assim, para que eu estou pesquisando? Pode ser teórica também. Mas é aquela questão, assim, eu não pretendo mudar o mundo com a minha pesquisa. Mas não, a gente não tem essa pretensão, né? A gente está aprendendo, né? Enfim, mas assim, eu pretendo, quando eu vou pesquisar, tá em troca com aquele professor, tá em troca com aquele objeto da pesquisa. Se eu vou falar de literatura e eu vou para a escola pesquisar sobre literatura, acho que o importante não é ir com aquela certeza de que eu tenho a teoria, mas não, a troca
não só para a questão acadêmica, mas pessoal, né? Que toda vez que a gente está em troca, a gente é meio que transformado. Então, acho que essa seria a minha resposta, entendeu? Não assim, querendo mudar o mundo, mas a gente acaba mudando um pouco, a gente. Então, vou prosseguir a falar, porque eu tinha querendo correr aqui, mas agora já voltei. Mas o que mais me pegou no texto foi o intelecto, né? Que a gente, quando entra na faculdade, parece uma corrida para você ser o melhor do intelecto. Eu tive até que procurar o que era intelectual, porque eu não sabia de cor, porque pode ter outros significados. E um significado que eu vi é que de quem vive do intelecto, quem tem, talvez, quem gere renda do pensamento. Então, mas intelectual também é todo mundo que pensa. Então, por que eu não posso ser intelectual se outras pessoas que geram um pensamento que talvez possa influenciar outras pessoas a pensar de certos jeitos, outras maneiras, enfim, de criar outras proteções e construir casas de pensamento. Mas aí, o ponto que eu queria comentar mesmo era que se a pessoa... Eu sou intelectual, isso é um fato certo. Eu estou frequentando um espaço que é a faculdade, certo? Aí eu estou buscando esse intelecto maior para a gente evoluir como pessoa. Mas então quer dizer que meu intelecto, eu posso estar talvez em outra área contrária do que eu tenho vivido na faculdade, talvez. Tipo, eu posso falar perfeitamente bem sobre qualquer coisa que envolva música. E esse é o meu intelecto que eu tenho de consumo da vida inteira. Mas na faculdade a gente está nessa corrida de ser o próximo pensador, ou então ser o próximo destaque de estar na frente dessas pesquisas. Mas não é minha área principal que eu quero chegar. Mas é que a pesquisa eu gosto de fazer, eu acho interessante. Como eu estou começando agora também, né? Eu entrei há pouco tempo, então estou me achando nesse meio da pesquisa e é uma área da faculdade no qual eu tenho bastante interesse, porque pela primeira vez eu me vejo dentro do espaço acadêmico como um ser pensante e que queira ser ouvido de uma maneira intelectual. Mas o outro ponto que eu queria resgatar era exatamente... Ai, agora eu me perdi no pensamento, peraí. Vou conectar enquanto você reconecta aí. Achei ótimo o seu movimento, porque o que você encontrou é exatamente o que a Regina vai dizer, né? Existem duas maneiras de conceber o que é o intelectual, e uma delas é o que você encontrou no dicionário. Aquele que vive do ato de pensar, do escrever, né? Mas, assim, quem é que pensa, né? A Regina, ela é marxista, né? O marxismo, ele vai dizer, junto com Gramsci, né? E com Karl Marx, né? Quando eu estou falando marxismo, é Karl Marx, tá, gente? O Karl Marx, ele está contra a perspectiva do capital, ele está, né, a favor da distribuição de renda, da distribuição do trabalho, o trabalho como aquilo que edifica o homem. Então, ele está na contramão daquilo que é o emprego, né? Por exemplo, o que é um emprego? Aquilo que me dá o dinheiro. O trabalho é aquilo que me dá satisfação em fazer. Já vi que você, Luiz, tem satisfação com música, por exemplo, né? Porque isso é o teu orgânico, né? A intelectualidade musical. Então, o que a Regina vai dizer é que está, e junto com esses teóricos, ela vai chamando teóricos que, no que a Renata trouxe para a gente, né, vão afirmar o que é intelectual amateur, né, é aquele que fala para a academia, gosta de escrever, gosta de registrar suas ideias, né, como Caroline estava dizendo, né, para historicizar sua experiência de intelectualidade pelo mundo. Mas não é aquele que se distancia da realidade da transformação social, por exemplo, né? Então, assim, eu, quando estava estudando esse texto com Lorena e com a Renata, eu perguntei assim, né? Uma mulher que está... Mutou o microfone de novo. E olha que eu estava com a mão assim, ele muta sozinho. Uma mulher que está em casa, né? Fazendo a arrumação da casa e está recompondo os móveis da casa. Ela está fazendo uma atividade intelectual, gente?
Ela tá lá na casa dela e ela resolveu assim, vou mudar os móveis de lugar. Mariana foi obrigada a mudar os móveis de lugar. Foi obrigada, né, Mariana? Mas ela conseguiu um apartamento no mesmo lugar, imagino que a estrutura não mudou. Mas alguém que está colocando os móveis no lugar, está fazendo uma atividade intelectual? Tem gente que está pensando, pensar é ótimo, esse é o caminho. Não. Anitta tem certeza, Zezé tem certeza que não. Não, certeza não tem nada, não. É uma atividade intelectual. E é uma atividade tão intelectual quanto nós que estamos aqui com o rabo sentado agora em cima do texto da Regina Leite Garcia. Uma coisa só. Tem gente que é paga para fazer isso. Olha, tá não é fácil não. Eu não sei fazer isso, Luiz, acredita? Eu não faço isso bem, meu marido faz, melhor que eu. Para arrumar compra, a gente bate assim e ele fala assim, deixa que eu arrumo mesmo se tu ganhar. Porque eu arrumo e não fica legal. Mas é só para dizer, é tão intelectual, Maria José, que é isso que o Gramsci está dizendo, que Dani já concordou, que é orgânico. Ela está recompondo uma casa para as pessoas se sentirem bem nela, desfrutarem. Então, a academia vai dizer que isso é uma atividade menor. Não é. E parece fácil, mas não é. Parece pequeno, mas não é. A gente está numa casa, como a Caroline disse. Gente, eu adoro nublado, porque nublado deixa a minha imagem melhor. Significa que ela está estudando. Caroline, vou abrir aqui se você discordar, que eu posso ter lido errado. Você falou assim, antes eu nem ligava, porque eu não tinha uma vida online, não tinha que ficar abrindo a câmera, nem ligava se a luz vinha de lá, a luz vinha de cá. Ela passou a estudar a luz da casa dela. Eu, por exemplo, obrigada a ficar em pandemia, eu passei a estudar a luz dessa casa. Se hoje eu fosse alugar essa casa, eu não alugaria. Como eu tinha uma vida vivendo em São Gonçalo, eu caguei para isso. Quem ficava aqui era pobre de Cláudio, né? Assim, mas, gente, essa casa não é uma casa solar, é horrível! É horrível, coitado dele. Tipo assim, a gente mofa, é que Cláudio circula, né? Cláudio não é uma pessoa que fica parada. Mas é uma atividade extremamente intelectual. Aí, assim, olha, um morador de rua que compõe uma pessoa em situação... Eu tenho que melhorar isso, gente. Uma pessoa em situação de rua, né? Porque eu venho estudando sobre isso. Que está lá compondo as coisas dentro do seu carrinho de mercado. Ele está fazendo uma atividade intelectual. Gente, ele tem que ver se cabe o cobertor, onde cabe, onde ele pode morar, a posição do carrinho, onde ele põe quando vai dormir, para saber se outros moradores vão pegar. Tudo é atividade intelectual. Agora, alguém falou isso no texto, não sei se foi Renata ou Dani, né? Aquela coisa do maior, menor. Agora, a fala virou tão coletiva que a gente nem sabe mais quem disse o quê, mas tudo está dito por Regina, né? Parece que uma atividade intelectual é maior e outra é menor. Todas são atividades intelectuais potentes, importantes. A mãe da Caroline é dona de casa? Caroline, faz sim ou não com a cabeça. Se ela fizer falta, vai fazer falta aí na tua casa, a presença dela, tipo assim, se de hoje para amanhã ela não tiver mais aí, é uma intelectual menor? Minha filha, se ela ficar aqui, o meu pai ficar doido. A gente não pode nem pensar. Teve só um dia que ela ficou, eu falei, mãe, como você pode ter feito isso comigo? Ih, meu Deus, tá gravando, esqueci que a gente não pode se expressar muito. Pode sim, quem disse que não? Mas minha mãe fez muita falta. É uma peça fundamental nessa casa. De verdade. Zezé tinha levantado a mão agora. Acho que Sara em algum momento levantou também, se eu não estou enganada. Mas o meu é bem rápido. O meu era não concluiu. Deixa só o Luiz concluir, desculpa. Eu anotei para não esquecer, porque minha cabeça hoje está voando. Mas o início da faculdade, o primeiro texto que eu entrei em contato, eu tive muita dificuldade. Dessa exatamente escrita, por ser muito diferente do usual que a gente está acostumado, que eu não lembro se a Renata compartilha comigo a mesma aula que a gente pegou, mas tinha um texto muito que era de direito, sobre muita coisa de faculdade de direito. Parecia, tipo, eu não estou estudando para ser advogado, então eu não vou saber a nomenclatura que eles estão usando para identificar o que é isso aqui. Eu até comentei na internet sobre isso. Uma amiga muito próxima a mim, que é estudante de direito lá, já se formou, ela falou assim, se você quiser ajuda sobre o texto, você pode me pedir. Eu sei que não é fácil. E também um comentário sobre a epistemologia,
eu lembro do curso de escrita que a gente fez, né? Na primeira aula teve essa pergunta em coletivo e você teve que explicar 2 vezes para a gente entender. Eu estava nessa dúvida, mas eu deixei a pessoa perguntar, porque não faz parte do meu vocabulário, ainda não consigo inserir ela no meu vocabulário, mas ainda é uma coisa que eu estou trabalhando para entender e se me aproximar. Isso envolve mais o vocabulário acadêmico, uma coisa que a gente está buscando sempre a melhorar, a evoluir intelectualmente, mas isso não significa que você tá tudo certo se você não conseguir. Porque tem pessoas que não vão conseguir ler o que você está escrevendo se você escrever de uma maneira bonita, que a Academia de Letras talvez falasse, ai, maravilhoso. Mas só que uma pessoa, tipo, se eu dou esse texto para minha tia ler, ela não vai entender nada. E acho que a gente tem que, pelo menos, rebuscar o máximo da simplicidade, por mais que esse não seja uma norma tão comum dentro do meio universitário, né? Aí só os meus pensamentos que eu anotei aqui, acho que eu concluí. Pode falar, Zezé, aí Sara. Era só porque quando o Luiz começou a fala dele, ele fala que ele se sentiu mal na academia, porque era um lugar de intelecto. Aí eu me lembrei que você fala pra gente constantemente, me corrija se eu estiver errado, que infelizmente ou felizmente a academia, Luiz, é um lugar e um território de disputa. E as pessoas, e os sujeitos que ali estão, às vezes, para ele ver o trabalho dele valorizado, ele precisa desvalorizar o do outro. Então é por isso que sempre acontecem esses estranhamentos, tipo, o meu grupo de pesquisa faz mais porque as publicações dele têm um qualis mais alto. O seu tem menos visibilidade porque as suas publicações têm um qualis menos, qualis capes menos. Aí o que acontece com a gente? A gente, enquanto estudante, quando chega ali dentro, a gente fica perdido, acreditando que todo e qualquer intelectual é intelectual por si só, como eu acabei de aprender aqui, mesmo eu arrumando casa, eu também sou uma intelectual. E o que a gente precisa colocar em mente, Luiz e coletivo e eu também, é que não tem aquele menor ou maior, não tem o melhor ou pior. Tem sim o que eu falei para você ainda agora. A gente está em constante em constante estado de aprendizado. O que eu aprendi hoje, daqui a 3, 4 dias eu vou aprender um pouquinho mais. Então, a gente tem em mente que a gente tem que buscar sempre aprender. Está sempre em constante de aprendizado. É isso. Vai, Sara. Aí depois Renata levantou a mão. Só lembrando do Freire, né? Regina usa, não tenho certeza absoluta, isso no texto, Lorena, talvez possam confirmar e vocês, né? O Paulo Freire vai dizer, né? Não há saber maior ou menor, há saberes diferentes, mas todos eles são saberes importantes. Por exemplo, se Cláudio falta na minha vida, a gente tem tretas horrorosas, mas vai fazer alguma falta, que eu não sei que eu vou encontrar em qualquer pessoa. É igual, a mãe da Caroline, ela é singular, né? Por isso que eu perguntei primeiro se ela trabalhava, né, em casa, né? Porque, assim, quando às vezes, se ela fosse inserir no mercado de trabalho, Carol, fora de casa, nossa senhora, fica uma loucura até a gente se adaptar. Não sei se alguém já passou por isso. Tipo assim, alguém que cuida das coisas e, de repente, essa pessoa não tá mais ali porque ou foi fazer outra coisa da vida. Até, não sei, Renata, por exemplo, as pessoas, daqui a pouco você vai falar, vou escutar a Sara, mas quando você começou a estudar, deu uma desestruturação na casa, com certeza, mesmo online. Vai, Sara. Elô, depois eu gostaria de falar, se for possível, se já houver tempo ainda. Comentando aqui, né, com o que foi falado aqui, muitas vezes tem essa questão que, às vezes, o professor em sala, ele vai estar sempre usando saberes e termos técnicos, como se ali quem estivesse ouvindo tivesse aquele mesmo saber teórico, como se fosse assim, né? A pessoa, ele foi passando por muito tempo usando aqueles termos, enfim, e aquilo vai passando e aquilo não vai estar fazendo. Ele não, muitas vezes, né, dá essa impressão de que ele não está se importando se a pessoa está entendendo ou não. Olha, tem que seguir aqui o currículo, tem que falar exatamente como está falando nos livros rebuscados. Então, muitas vezes o que poderia estar sendo passado de uma forma mais leve, para que todos realmente entendessem, fosse uma coisa mais com termos mais
usuais, né, como se é assim, muitas vezes não é passado, porque o importante parece que está sempre naquela disputa. Não, eu estou usando esses saberes aqui que eu sei, esses saberes rebuscados, enfim, e também de estar sempre, não só a nós, né, todos, estarmos sempre dispostos a novos aprendizados, novas ideias, e não estar fechado naquilo ali. Ó, se eu aprendi aquilo ali, eu já fiz doutorado, mestrado, enfim, então eu que sei mais, entendeu? Então a gente tem que estar sempre aberto a novas ideias, aberto a novos aprendizados, né? Porque todo dia é um novo aprendizado. Por exemplo, a gente nunca se imaginaria ficar tanto tempo dentro de casa. A gente teve que ter um aprendizado, um novo modo de vida, né? Então, para conseguir se adaptar, e assim mesmo na vida também. Temos que ter sempre abertos a novos aprendizados, novos conhecimentos, e é isso, né? Não estar fechado naquilo ali. Seu microfone. Renata, que eu tô falando, que aí Denise fala. Então, em relação à falta, né, que quem trabalha em casa faz. Minha casa até hoje nunca foi a mesma e graças a Deus por isso, estava muito arrumadinha. Tem dia que eles perguntam, mãe, o que tem para comer? E eu encho a boca para falar, nada. Então, mas o que eu queria falar é em relação ao que Zezé tinha comentado, e Elô também já tinha levantado essa bola aí em relação à academia, à faculdade, né? Tem um trecho aqui que quem fala é a Bell Hooks, que foi uma estudante de Freire, né? E que ela diz o seguinte, o opressor que subalterniza o outro, desqualificando a sua linguagem. Quantas vezes, gente, não se desqualifica a linguagem, o que o outro diz, o trabalho que o outro fez, né? Eu acho que é outra coisa que a gente tem que estar, a gente enquanto estudantes, mas principalmente professores. Vai, Denise, que alegria poder te ouvir. Então, eu saí de uma escola, vim dirigindo, ouvindo vocês, e estou parada aqui no pátio da outra escola, que eu pego às 6. E assim, tudo que eu ouvi de vocês, eu não tive tempo para ler o livro todo. Eu li o primeiro capítulo. É um livro maravilhoso, pretendo continuar lendo, mas eu não consigo ler e não me trazer essa leitura, ou trazer o comentário de vocês para a minha prática, que é o que eu tento fazer sempre, né? Cada conhecimento que eu adquiro, eu tento linkar com o meu fazer pedagógico de todo dia. Então, assim, eu me lembrei de várias situações, até porque eu tenho já uma certa estrada, né? Então, a gente acaba se deparando com muitos professores soberbos, que às vezes nos atrapalha e às vezes atrapalha o aluno, porque a soberba do professor, às vezes, ele é tão grande que ele não permite que o aluno cresça, né? E isso não é só, eu acho que não é só no espaço acadêmico, não. Eu acho que às vezes acontece até mesmo no espaço infantil, onde às vezes a gente encontra professores que não deixam as crianças se expressarem da forma que ela consegue. Às vezes, muitas vezes é dançando, outras vezes é desenhando, ou pintando, ou se jogando no chão. Às vezes é a forma que ela tem de se comunicar. Pelo menos eu vejo assim. Se eu estiver falando besteira, podem também me cortarem. E quando vocês vêm comentando, eu vim escutando a fala de vocês, a fala do Luiz, nessa questão, né, dele ser musical, e a questão, desculpa que eu não gravei o nome da menina que falou que o estudo dela, ela não pensa em mudar o mundo com o estudo dela, mas assim, a gente pensa que a gente não muda, mas a gente, enquanto professor, a gente tem condições de mudar muita coisa. Talvez seja esse o grande medo que as pessoas, né, os grandes políticos ou os pequenos políticos têm em relação a nós, professores. Porque o nosso fazer pensar incomoda muito. Incomoda, às vezes, até mais do que a gente mesmo imagina, né? Então, quando eu escuto vocês falando, essa escuta vai me incomodando. E quando eu vinha no caminho e botei para escutar e sem poder
debater com vocês veio me incomodando, né? Então, a gente faz isso com nossos alunos também, né? A nossa fala faz isso, incomoda, tira ele daquele lugar ali, daquela área de conforto que ele está. E muitas das vezes a gente tem que ter esse olhar sobre o aluno, né? Como eu falei, eu sempre faço as minhas tentativas de crescer enquanto conhecedora do espaço acadêmico, linkando com a minha prática do meu dia a dia. E hoje eu estou em 2 polos, assim, totalmente longe um do outro. Eu estou na educação infantil durante o dia e estou na EJA à noite. E eu vejo fatos acontecendo na EJA que eu fico assim, meu Deus, que riqueza que nós temos aqui. E, assim, às vezes passa desapercebido, né? Essa pessoa passou por toda uma vida e não teve a oportunidade de se expor, de se colocar, de dizer o que pensava. Às vezes, ontem mesmo eu atendi uma senhora que veio pegar comigo uma mochila e ela me pediu tanta desculpa para entrar no espaço onde eu estava sentada, e me agradeceu tanto. E aí ali a gente começou a conversar e ela falou que ela era costureira e ela me contou várias situações da vida dela que eu percebi que ela só queria ser ouvida. Mais nada, só alguém para ouvir. Então, assim, só para encerrar a minha fala, gostei muito de estar com vocês novamente nesse espaço, né, de aprendizado, de conversa, de troca. Eu acho que a Heloísa, ela tem Heloísa, você tem isso é seu, essa luz é sua, de fazer com que a gente goste de dialogar com você e com as pessoas que estão próximas a você. Então, assim, eu só tenho a agradecer. O texto da Regina, o início dele, pelo menos, eu gostei muito e me instigou a ler o restante, porque eu acho que realmente a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, mas essa pesquisa e esse estudo tem que chegar aonde tem que ser chegado. Ou seja, na minha perspectiva, é na sala de aula, é no aluno, é na educação, é transformando a educação e transformando gente. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar com vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar te ouvindo, de estar em diálogo com você, é recíproco. E pensar com você, Denise, que você daqui a pouco vai estar aí, né? Eu já comecei a ler seu texto, até comentei com a Bruna. Eu falei assim, Bruna, eu comecei a ler o seu texto, né? Pelo próprio exercício que você fez, que foi, né? Dialogar com a estrutura que a gente estava trabalhando e depois você escreve o texto. Eu falei assim, Bruna, comecei a ler o texto da Denise e ela fala de você. Aí ela falou assim, Denise, Heloísa, eu falei assim, aí eu falei a tua irmã gêmea, né? Porque é isso, a gente também tem parceiros na educação que nos ajudam a transformar, Dani. Por exemplo, a Denise, eu sempre falo assim, Denise Janine. A Riela, já sei quem é Denise. Eu não espero que você não fique chateada, Denise. Quando eu falei assim, a Denise que não tá sempre... Mesmo. Eu falei assim, que tá sempre junto com a Janine. Eu falei assim, é porque são duplas, né? São pessoas que lutam, que articulam, né? Um trabalho de qualidade. Eu gosto de ver você falar assim, sabe por quê? Eu tenho proximidade, eu tenho amizade e proximidade discursiva com uma amiga que eu já até desenhei alguns projetos com ela, mas assim, eu espero também ela tomar a parceria. Eu tenho muitos diálogos com a Adriana Almeida, que trabalha com EJA, né? E aí ela fala assim, amiga, a gente se dá bem, a gente não tem nada a ver, porque ela acha que porque ela está no outro extremo, não tem nada a ver com infância. Mas eu acho que tem tanto a ver com infância, porque é sobre a vida humana, né? É sobre a continuidade da vida humana, né? Sobre aquilo que as pessoas foram privadas, né, Denise? É uma história, não é? Não sei se você pensa. Eu acho que tem tudo a ver, gente de educação infantil, ou gente da educação infantil, né? Trabalhar na EJA, né? Porque tem... e a Adriana, ela nasce na educação infantil. Muita gente aqui não sabe, mas ela no Sul trabalhou muito com educação infantil. Então, me lembrei de outra situação aqui que eu vou citar muito rapidinho. Uma professora da EJA falou assim para mim, eu vi a minha aluna, Denise, totalmente compenetrada, mas ela não olhava ao quadro, só com a cabeça baixa e a movimentação da mão. E aí eu me aproximei, porque eu falei, será que ela não está copiando? E ela estava desenhando e pintando uma árvore.
E aí ela falou assim, aí ela levantou a cabeça, a professora falou, não, pode continuar, fica à vontade. Ela, eu gosto tanto de pintar. Então, assim, a gente percebe que essa pessoa não teve essa oportunidade lá atrás. Talvez ela não tenha nem cursado uma educação infantil. E talvez ela ache que naquele momento ela não estava afim de copiar do quadro a matéria que estava no quadro. Ela estava afim de pintar. Era a criança, de repente, dela interior que está ali querendo um espaço, né? Então, assim, são coisas que às vezes até emocionam a gente. A EJA está me emocionando muito, 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 muito. Tem muita gente boa, tem muita gente que perdeu realmente a oportunidade. Aliás, não perdeu, não deram, né? Não é perdeu, é que não deram oportunidade. E isso é muito lindo, sabe? Elas foram Conviver com essas privadas do pessoas. direito à educação, né? Isso. Entendeu? Então a gente está aqui. Eu falei, olha, eu tô aqui para brincar de roda, se precisar. Brinco de manhã, de tarde, brinco à noite também. Sem problema nenhum. Vamos brincar de roda com esse povo aí. E a gente vai dizer, e por que não brincar de roda? Porque brincar de roda vem de atividades adultas. Não sei se vocês sabem, né? Mas as danças circulares, eu estudei um pouco de danças circulares. Na pandemia eu parei, mas eu fazia dança cigana e por conta de estudar, porque meu sonho ainda é fazer um projeto sobre dança, né, gente? Mas assim, falando em diálogo com você, Denise, com um desenho, a gente tem a Índia aqui, que ela está indo e vindo, que estuda a questão do desenho no ensino fundamental, que é onde ele desaparece. E a gente sabe que é uma linguagem estruturante para pensar, né, a escrita que eu trouxe, né, da Nicole, a escrita que a Caroline está trazendo e a discussão de escrita que a Regina está trazendo, né? É o desenho um ensaio de escrita. Eu acho que assim a EJA, né, ela é privada de ter contato com essa linguagem. E às vezes os professores, eu vou dizer assim, nós lá da formação na academia não fornecemos uma formação sólida para os estudantes, né, na formação inicial, nas diferentes linguagens, né? A gente pergunta para as pessoas adultas, elas dizem logo para a gente, não sei desenhar. A criança bem pequena, ela está cagando para o não sei. Você diz assim, desenha. Ela vai lá e faz uma garatucha e diz, o Luiz. Ela faz outra garatuja do lado e diz, olha, a Sara, amiga do Luiz. Ela é corajosa, ela tá cagando para as formas formais, né? Fala, Denise. Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. Ele nos traz, às vezes, para a gente, como eu digo assim, os leigos, né? Porque para a gente que já é do chão da escola, a gente sabe que um risco não é um risco. Mas as pessoas de fora, às vezes eu mostro meu esposo e ele fala, vai ser um monte de rabisco. Eu falei, se chamar o rabisco, o desenho da minha espécie de rabisco, eu vou te dar um tabefe. Porque não é. Aí, se você chama o aluno e questiona, ali tem uma história, ali tem um contexto, entendeu? Ali tem a emoção daquela criança naquele momento. Então, e a EJA tem essa deficiência. Não deram a ela esse direito dela soltar, de se expressar. Eu até sugeri a diretora aqui da gente fazer um projeto de artesanato, um projeto de oficinas, para que a gente possa dar essa oportunidade, né? Ter esse momento com o pessoal da EJA, deixar eles se expressarem através do desenho, através da pintura, porque fica muito engessado. Ah, não, estão aqui, agora só tem que aprender a escrever, a ler o básico do básico. Não, vamos deixar eles terem espaço para se expressar, que às vezes é só isso que eles querem. Um momento, um espaço onde eles possam se expressar, seja ela de qual forma for, falando, reclamando da vida, reclamando dos netos, não importa, mas de repente esse é o espaço que ele tem durante todo o dia, durante toda a vida dele. Talvez agora seja esse o único espaço que eles têm para se expressar. Então é isso, vou ter que encerrar, porque daqui a pouco eu estou entrando, já tem gente aqui me procurando em volta do meu carro perguntando sobre kit. Então, mas eu vou continuar ouvindo vocês, tá? Só não vou participar mais falando, ok? Beijão a todos. Tudo bem. Muito bom te ouvir. Eu sei que Obrigada. também a Daniele, a Elza aí, né? Vou até dialogar com uma questão que Maria José comentou lá no início, né? E ela reapareceu, né? E não sei se pela própria Maria José ou no diálogo com outras pessoas, né? É sobre a questão da visibilidade. Em outros momentos você trouxe isso também, né, Maria José? Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu demorei para entrar na universidade porque a minha experiência não contava, né? A academia, no próprio concurso, né, ela valoriza
os qualis que você tem. Agora, por que eu queria falar do quali, né? Porque o meu primeiro qualis é com a Maria José. E eu ainda falei assim para Maria José, qualizar, gente, estou falando de qualis de revista mesmo, porque é pra gente discutir isso, né? Aí eu falei assim, quando que a Maria José falou, eu falei assim, Maria José, é difícil pra caramba conseguir passar numa revista qualizar. Eu ainda falei pra ela, eu falei assim, tá, não faz parte, né? Tipo assim, gente, o não faz parte do jogo acadêmico, né? Mas, por exemplo, eu sempre tive muita entrada, né, mais no campo das ações, das produções sociais, de escrita, né, com pessoas, né, de movimentos sociais e culturais. Aqui em Petrópolis eu sempre tive uma vida muito ativa e eu venho tentando me conectar à vida ativa de São Gonçalo, né? Mas eu vou dizer para vocês, ô Maria José, ó, presta atenção todo mundo, o nosso artigo Qualizar, quem aqui do Colei leu? Pode ser honesto, gente. Escreve aí no chat ou pode abrir o microfone, ó. Agora, os nossos poemas, em cada encontro, todo mundo pelo menos escuta ou lê. E vou dizer para vocês, ó, a Marta Daniele, que está aqui, ela tem 600 visualizações de leitura no poema dela, porque o site do Renato me mostra. Renata tem 400 e pouca em 2 poemas seus. Ou seja, ele foi lido, porque significa que alguém abriu e rolou. Porque uma coisa é a visualização, outra coisa é a interação. A revista, porque eu entro numa outra interface, gente. Vocês entram só na interface de ver a revista, né? Eu entro na interface dos acessos. Eu vou dizer assim, Renata, a pessoa pode até ter parado no meio, né, gente? Mas assim, eu gosto muito mais disso. Olha quantas pessoas você tocou, né? Tipo assim, a tua escrita tocou para dizer assim, nossa, que coisa ruim, ou ai, que coisa boa. Olha que coisa interessante, nunca pensei sobre isso. A da Dani também tem uma que você tá de máscara, Dani, tem visualização pra caramba. Todas essas, mas eu fiquei atenta a essas visualizações que são picos de 300, 400, que é isso para mim, por exemplo. Me interessa mais estar com os movimentos sociais. Nesse momento, eu sou da escola da Regina, gente. Não sei se vocês sabem, eu me formei no grupo dela, né? Eu venho do Grupo Alfa, né? Que é o grupo de professoras alfabetizadoras das classes populares, né? Ela pesquisava a alfabetização, mas com as classes populares, estudando educação popular. Eu estou no mesmo GT da Amped, eu não sou do GT de educação infantil, que eu nunca consegui entrar no GT de educação infantil, acredita? Mestrado e doutorado, meus textos sempre foram recusados. Eu pensei, vou pro GT de educação popular, então, porque eu acho que eu consigo dar uma treta com aquela gente lá. Na primeira vez que eu tentei, eles aceitaram o meu texto e agora me chamaram para ser a DOC dentro do GT. A DOC é quando você faz parecer, para você representar lá dentro. Mas é só para vocês dizerem, eu durante o meu mestrado todo fui tentando, eu falei assim, gente, eu sempre me vi como alguém que estuda educação infantil, então eu sempre fui para o GT de educação infantil, mas no GT de educação popular, as pessoas pesquisam infância em muitos lugares, né, e não são tantos lugares que eu pesquiso mais no contexto escolar mesmo, essa é a minha seada, mas eu tenho pesquisas em contextos urbanos e uma das perspectivas epistemológicas nossas é a própria educação popular. Mas é só para vocês verem. Quantas pessoas devem ter lido o meu resumo no GT7? Eu vou te dizer que não chegou a 10, juro para vocês. Eu nem sei o que responderam aqui, se alguém respondeu que leu. Nem responderam, nem responderam, gente, mas só... A Maria José segurando a boca, gente. A Dani junta. Mas é só para vocês verem, assim, eu tô doída com isso? Não tô. Eu fico doída quando não leio o texto do grupo de estudos. Porque é um texto que, assim, eu tento conectar textos que nos aflorem bastante. Por exemplo, o Luiz, eu acho que... O que eu estou implicando com o Luiz? O Luiz pode discutir sobre a questão de gênero, junto com a Regina, né, perguntando assim, né, lá para o Walter Coan, né, onde começa esse trabalho com a educação de gênero? Aí ele pode ainda fazer para a literatura, né, olhar como é que esse universo das princesas e dos heróis, por exemplo, na literatura, Luiz, eu acho que isso tem uma marca forte com gênero, sabe?
quem são os heróis que afirmam a questão da identidade do macho, entendeu? Quem são as princesas que elas são subservientes demais? Por exemplo, isso está lá educando as crianças na literatura, né? A Cinderela, por exemplo, como uma princesa subserviente. Eu já fiz uma pesquisa na sala de Maria José, mas não sei se Maria José lembra, e na turma de Mariana, que elas são da mesma quando eu trabalhava. Eu perguntei qual era a princesa que mais gostavam. Quase toda professora ama Cinderela. Caroline, você gosta de Cinderela? Ah lá. Porque tem uma coisa da Eu prefiro a Elsa. Oi. Mas a Cinderela foi algo que, tipo, cresceu comigo. Hoje em dia, como a Dani falou, a Elsa foram princesas, vamos dizer, que revolucionou esse mundo da princesa delicada, que depende lá de ser salva. Ai, aquele vestido lindo, lindo. Mas quando transforma, aquela transformação. Um arraso, tipo assim. Então, assim, essas coisas, Caroline, elas estão educando a nossa subjetividade, portanto, educando o nosso modo de ser humano. Não parece, mas tá, sabia? Não parece que tem essa força, mas tem. Você pode amar a Valente, ô Maria José, mas você foi educada com as Brancas de Neve, com essas princesas fizeram parte da... Caroline agora levantou a mão, gente. Era didática. Porque eu queria só falar algo. Deixa eu até desligar meu ventilador. E uma das coisas que me fez amar ainda mais a Cinderela, porque em umas pesquisas eu achei uma Cinderela que me representasse. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. É do Encanto, não? Fizeram uma Cinderela numa imagem negra. Só que eu não tenho ela em imagem, eu tenho só na blusa. Tá vendo? Com puff, com afro puff. Eu vou tentar achar essa imagem de novo aqui. Vou desligar a câmera pra achar. Acho que da Princesa e o Sapo não? Ô, Caroline, essa imagem você achou agora adulta, não é? Isso, adulta. Mas antes, quando criança, você ainda era educada por uma outra Cinderela, que te fez caçar uma Cinderela, que tipo assim, eu amo a Cinderela, mas não tem nenhuma tão igual a mim. A não ser a Princesa Fiona. Brincadeira, Caroline, que você é linda pra caramba, tá? Mas pra mim... Elza que tá aqui. Ô, Elza, você é a Elza que faz aula comigo à noite? Não sei se você tá podendo falar, que você é sempre muito participativa com a câmera ligada nas aulas. Eu não sei se é. Eu sei que você deve ser amiga do Luiz, mas você também é a menina que... a pessoa que faz aula comigo à noite? Acho que ela não tá podendo falar, né? Porque agora o meu computador... A câmera, não tá vendo, não? Não, deixa eu caçá-la. Porque eu tô no celular, eu só deixei meu computador, porque tá indo e vindo, eu tenho que até pensar como é que eu vou fazer. É a Elsa! Sim, É uma maravilha, professora. Eu ainda falei assim, será? Ela não abriu a câmera, deve ser outra Elsa do Luiz. Não, é a Elsa mesmo. Oi. Muito prazer em te conhecer, que alegria que você tá aqui com a gente. Dá um print aí nela, Luiz, você que tá fazendo aí, não sei. Porque Sara hoje dormiu mais que a cama. Brincadeira, Sara, nem ouvi ainda a tua treta. Eu tô printando também, se quiser. Eu tô printando, tô mandando lá. Joga lá no grupo que o meu WhatsApp tá fechado aqui. Tá bom, então coloca lá. Eu te ver. Gente, mas daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque a gente precisa dar um respiro nesse grupo de estudos. Mas não sei, Elza, você quer falar alguma coisa? Você conseguiu começar a ler o texto? Ou eu sei que você está aqui na escuta com a gente o tempo todo. Alguma coisa que você pensou, que você quer desdobrar? Quer? Professora, hoje eu só quero ser ouvinte. Eu quero aprender, quero ouvir. Tá bom, fica à vontade. Mas falando também se aprende, colocando para fora as ideias. Pluf, pluf, pluf. Ah, mas eu tenho muitas ideias. Por isso que é bom, né? Por isso que eu te conheço, inclusive, dou-te aula. Então, mas eu quero só ouvir. É porque fica à vontade. Eu li o texto, mas li só no começo, porque eu estou fazendo outros trabalhos. Então eu fiquei meio assim, enrolada. Porque eu, além de fazer trabalho da faculdade, ainda tem em casa, tem muita coisa para fazer, né?
Eu cuido de casa, de cachorrinho. Ontem eu perdi uma cadelinha, uma cachorrinha morreu, aí eu fiquei Meus muito... sentimentos. eu fiquei muito sentida. E hoje eu não Hoje acordei você muito tá bem. mais silenciosa mesmo. Então eu tô assim, mais quietinha e só observando. Eu, além de Tá bom. falar, eu também gosto de observar muito. Eu sei, você tem esse traço. Pessoas que abrem a câmera, eu consigo fazer uma leitura boa. Eu daria para trabalhar, acho que no FBI, fazendo perfil, gente. Acho que sim. Verdade. Tô brincando. Então tá, professora. Tá bom. Gente, alguém levantou a mão enquanto eu não prestei atenção? Eu não vi, né? É Marta. Sou eu, gente. Boa tarde. Não vi. Não tem problema. Eu não estou conseguindo abrir a câmera agora, vocês me perdoem, mas eu tô assim amando. Eu tô aqui triste de não ter conseguido pegar desde o início, mas que falas maravilhosas. Eu peguei o finalzinho da Dani, peguei o Luiz falando e os diálogos assim foram tão de encontro à minha pessoa, porque, nossa, encontrar vocês foi muito maravilhoso, assim, esse grupo, ele enriquece muito, ele tem enriquecido o meu aprendizado, a minha vivência como pessoa, o meu olhar, né, o olhar para o outro, o olhar para a formação docente, e Heloísa, você é maravilhosa, assim, você é muito acolhedora, não é sim, é sim. Nós temos nossos defeitos, eu tenho muitos também, eu reconheço, mas vocês recebem a gente tão bem que faz a gente querer continuar, querer aprender, e é o que você colocou, você procura colocar textos ali que funcionam, eles dialogam com o nosso contexto atual, e isso é muito importante, que enriquece a gente como pessoa. E cada colocação aqui foi uma provocação realmente para repensar, né? Me repensar como pessoa, me repensar qual tipo de professora que eu quero ser, né? E é isso, eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade, esse espaço maravilhoso, e os espaços, eu não tenho a possibilidade de estar ainda participando com vocês presencialmente, mas eu quero muito um dia conhecê-los e espero que esse espaço virtual não acabe para que eu possa continuar. Um beijo, gente. Gratidão a todos. Muito bom te ouvir, Marta. Muito bom te ter conosco, né? Dialogando conosco. Em breve, Mariana deve te procurar para saber se você quer ser uma agregada do Colei no sentido de ser uma colaboradora e copesquisadora com a gente, tá? Uma das bolsistas deve te procurar. Não, já né? Mas é só para saber se a gente vai poder, né, pôr no site, né, e etc e tal e coisa. Aproveitando que eu abri o microfone novamente, vocês vão disponibilizar o que foi gravado hoje? Será que vai? Eu não sei se vai, porque eu vou. Tá gravando, tá vendo, gente? Ainda tá usando como transmissão. Mas o meu computador, eu até abri o celular, porque o meu computador ficou caindo e voltando o tempo todo. Aí eu não sei como a gravação vai ficar. Eu sei que mesmo quando eu não estava com o computador, a gravação se sustentou, porque depois que eu coloco moderadores, eu posso cair que a sala se sustenta, eu só não posso desligar o PC. Eu não desliguei, mesmo com a internet indo e vindo, a transmissão sustentou. Depois eu vou dar uma olhada na transmissão para ver como é que ela ficou. A minha ideia, né, é depois tentar... ela vai ficar no EduPlay como o nosso curso de escrita. A minha ideia é tentar migrá-la pro YouTube, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu depois vou tentar. Se eu não conseguir, eu peço aos meus mentores tecnológicos, que é Luiz e Mariana, para me ajudarem, e outros porque também. vai ser Eu quero muito ouvir o começo, que eu não pude participar. Aí vai ser, eu sei que vai ser de grande valia. Tá, pode deixar. Gente, nós vamos encerrando para a gente dar uma pausa. A Mariana tá aqui. Tá aqui. Mariana, se você puder, joga aí de novo, gente. Para quem não preencheu o certificado, a Mariana vai jogar um link. Vocês preencham esse formulário aí que vocês vão receber o certificado no e-mail de vocês, tá?
tá funcionando direitinho. Mariana é fera. No ano passado nós fizemos um curso para isso, lembra, gente? Porque eu depois vou pedir para Mariana compartilhar esse conhecimento com todo mundo, porque a gente aqui no colégio gira essa coisa das responsabilidades, que são um pouco chatas, mas elas aliviam todo mundo e nos comprometem. Dizer para vocês, né, que o texto de Regina não se esgota, acho que a gente sai com mais indagações. Eu saio com uma indagação profunda. Eu já li esse texto algumas vezes ao longo da minha formação, mas eu ainda não tinha tido esse olhar que acho que Renata, no Burburinho com Zezé, e no Burburinho com sei lá mais quem aí, me faz pensar que se os objetos... Isso era uma coisa que eu queria dizer, né? Se os nossos objetos de pesquisa, quando a Regina fala objetos de pesquisa, ela sempre está falando, gente, dos temas, tá? Porque para Regina, sujeito não pode virar objeto, tá? Sujeito é sujeito, objeto é objeto. Eu não posso objetificar uma pessoa. Então, quando a Regina fala de objeto, ela está falando dos temas de estudo, tá? Porque ela vai falar que o sujeito, no processo de investigação, ele é ativo. Aí, Maria José, a gente não tem como fazer um protocolo, gente. Estou falando para Maria José que a Maria José anunciou para a gente, e a Regina falava muito isso que você disse. A gente tem que ir para campo com uma intencionalidade, Maria José. Você está certíssima. Mas como o sujeito é vivo por natureza, eu, por exemplo, desenho um projeto, mas ele vai se transformando na mão de vocês, não vai, bolsistas? Eu até estava conversando com o Luiz, eu falei assim, Luiz, cada bolsista que chega dá um tom. Eu, por exemplo, eu só me dei conta e eu fiquei feliz. Eu levei um susto, gente, mas eu fiquei feliz. Eu falei assim, gente, eu não estou no Colecionando História. É o primeiro que eu não participo, não é, Maria José, que está desde a Mariana, que acho que deu esse nome, não foi, Mariana? Você sugeriu, né? E eu sempre participei, mas para mim é uma alegria quando as coisas tomam vida própria. Eu gosto que as ideias, que os projetos se sustentem com os bolsistas. Eu falei assim, eu coloquei o Luiz, e ele não reclamou. Eu falei assim, será que é porque ele é um bolsista novo, né? Porque eu sempre Eu amei muito. Então, eu gosto quando as coisas ganham vida própria, e as coisas vão mudando, porque, por exemplo, ao longo de 2 anos, a gente trabalhou sempre com o mesmo cartaz. É para vocês dizerem que, olha, conteúdo e forma vai se alterando. O Luiz chegou, o cartaz tem algum elemento ali de história, mas ele trouxe a impressão dele. Eu acho isso tão bonito, e eu sei que, como coletivo, isso vai nos afetar. Nos afeta assim. Ai, meu Deus, tá chegando mudança. Que bom, gente, que a vida não é mais do mesmo. Que toda vez que chega uma Sara, uma Renata, uma Elza, uma Marta Daniela, vai mudando, uma Caroline, as coisas vão se adequando. E eu, por exemplo, eu não tenho problemas com mudança. Não sei se vocês já perceberam. Eu só tenho problema, eu aceito todos os elogios, ô Marta. Eu aceito mesmo, gente. Diga assim, obrigada, eu trabalhei para isso. Mas eu não sou flor que se cheira, eu sou uma flor fedentia. Gente, sabe aquelas flores de aranha? Sabe aquele canteiro de aranha? Eu amo flor de canteiro de aranha, mas aquilo fede. Se você aperta aquela flor, ela fede. Então, eu não sou uma florzinha, por isso que eu falo. Eu tenho um monte de defeito, né? Eu sou uma pessoa, assim, dragonética. Mas eu vivo bem com isso também, porque eu, às vezes, dou bronca, volto atrás, não é? Maria José, Mariana, né? Que vivem comigo há mais tempo. Eu sou dessas, que eu falo assim, gente, quem fez isso? Aí eu falo assim, fui eu. Às vezes eu mesmo falo, eu não tenho problema. E eu gosto de mudanças, né? Eu estava conversando com Renata, porque a gente tem toda uma gestação desse grupo de estudos. E vocês viram que a gente conseguiu manter o fluxo de estudo? A gente, da comida da Mariana ao sofá que apareceu da Renata, que é douta já e compra um sofá que não cabe na própria casa, por isso que é um trabalho intelectual, tá vendo, gente? A pessoa compra um sofá, e aí, tipo assim, não dá para devolver o sofá na promoção, né, Renata? Agora esse sofá vai ter que ficar dentro dessa casa assim, vai entrar pela janela e vai ficar dentro dessa casa que a gente vai degustar desse sofá. Só para vocês verem o impacto da atividade intelectual. Agradecer todos os bolsistas que sustentaram esse grupo de estudos, né, discursivamente, né, agradecer todos os visitantes, agradecer Elza, né, agradecer Denise, agradecer Marta, que vocês estão aqui, isso sempre nos alimenta. Ausência sentida da Maria Antônia, que está sempre em todos os grupos de estudo conosco, né? Mas Maria Antônia, nesse horário, ela está em mediação com crianças e a turma dela é bem pequena.
não dá para ficar com o áudio, né, de escuta, estou dizendo isso em voz alta aqui, porque a presença dela a falta dela é sentida, assim como a falta também de Delma, que nesse momento também deve estar no ápice da escola, mas a gente vai tentar e criar estratégias de pensar isso no turno. Espero que as gravações funcionem, mas não é a mesma coisa da gente poder fazer o grupo acontecer, né, gente? Da gente falar. Por isso que hoje eu entendo, gente, Elza é participativa demais. Ela tem uma cara de tímida, mas esse jeitinho dela de tímida, tô olhando para ela aqui agora, as expressões, ela é super atenta, ativa, participativa. É uma alegria ter você aqui, Elza. E agora eu fico feliz de saber que a Elza que o Luiz comenta, você é a Elza que o Luiz comenta, Elza? Balança a cabeça que eu tô te vendo. Ah, é a mesma Elza que eu conheço e que não é a Elza do Frozen, só pra gente brincar aqui um pouco com as alegorias, né? E dizer para vocês, né, que eu estive anotando aqui muitas coisas, né? Essa coisa da espontaneidade, né, que se perde, né? Esse olhar de caça que alguém falou aí, né, na pesquisa, acho que foi a Caroline, né? Esse olhar de caça que às vezes nos impede de ver o que o sujeito quer nos dizer, o que o sujeito quer falar. A Dani fez uma pergunta, Dani, que qual é a função da pesquisa? Acho que esse a gente vai levar, né? Outra coisa que apareceu aqui, né, que para mim, eu fui anotando tudo o que me impactou muito, né, essa coisa de buscar um intelecto maior, né, o Luiz acho que mexeu bastante, porque, Luiz, eu acho que eu não dei conta de explicar ainda o que é epistemologia, vou me exercitar melhor, mas você está no cerne, né, quando você foi pesquisar a palavra, você fez um exercício. Episteme é o conhecimento, é uma palavra que vem do grego, gente. Então, epistemologia se refere assim, que estrutura de conhecimento tem por trás daquela proposta? É uma estrutura fascista? É uma estrutura sócio-histórica? É uma estrutura onde o sujeito, né, é escutado? É uma estrutura onde o sujeito é manipulado? Então, as epistemologias são as ideias. Eu não sei, eu vou continuar tentando ajudar todos vocês a saltarem para isso e vocês também me ajudem. E aí, gente, dizer que muita merda para todo mundo, que daqui a pouco tem atividade no Colecionando Histórias. Então vamos beber uma água, fazer um xixi. Gratidão, Renata, gente, aplausos para elas aí, vibrações virtuais, Renata e Lorena dando um show aí na mediação. E agradecimentos a todo mundo aí que participou. Próximo grupo de estudo, todo mundo lendo de novo, tá? Vou perseguir até eu não precisar mais. Elza, né? Fica tranquila que você sempre lê, Elza. Porque eu implico com os bolsistas mesmo. E eu fico feliz que, se vocês não leram os qualis, mas que vocês estejam lendo, pelo menos, os próprios poemas. Isso, para mim, tem um impacto tão fundamental. Então, beijo, vão pro banheiro e a gente se encontra, vai tomar café, afago nos animais aí e até. Beijo. Então, cria a sala lá pra gente e manda no privado. Ali. Vou lá, gente. Daqui a pouco. Beijo. Elô, rapidinho. Pode falar. Eu estava conversando com o Luiz, ele vai ler uma poesia no Colecionando Histórias e a professora também vai fazer uma leitura pequena. Aí eu falei para ele que eu ia contar o conto do Terrir, pode ser? Precisa